Vivemos em um planeta incrível, um planeta maravilhoso. Um planeta onde nem as mais incríveis e mais criativas das mentes poderia sequer pensar em um planeta tão belo como esse. Um planeta onde paisagens, onde seres, onde partículas, moléculas, onde tudo, nada foi feito por um acaso, onde tudo tem uma explicação. Onde cada dessas colinas, cada uma dessas montanhas, cada coisa tem a sua explicação e tem seu motivo. E é incrível pensar que desde quando nos entendemos por espécie, tentamos entender, tentamos decifrar o que cada coisa, o que cada partícula, o que cada substância desse planeta tem a nos oferecer, nos mostra, nos ensina. E é por isso que estamos aqui, onde eu acho que o nosso maior objetivo é tentar descobrir porquê, como, onde nosso dever como espécie é tentar descobrir quem somos, como nos formamos. E é assim que fazemos desde sempre. Então vamos tentar entender um pouco, vamos tentar ver como é que funciona coisas que reagem entre si, coisas que a química pode explicar, ver o que acontece, ver como que as coisas funcionam. Vamos dar uma olhada, entender um pouco da natureza. E assim, quando começamos com a nossa incrível teoria de ácidos e base. Depois dessa introdução que foi feita sobre qual vai ser o tema do vídeo, vamos começar a falar sobre as teorias de ácidos e base. Nós temos 3 teorias no total, de Arrhenius, Bronsted-Lowry e de Lewis. São as 3 teorias principais. Vamos começar da mais básica até a mais abrangente, que no caso é Arrhenius e por último Lewis, e Bronsted-Lowry no meio. Vou começar então por Arrhenius. O que consiste basicamente a teoria de Arrhenius? Ela fala que todo ácido tem que liberar H+, estando em um meio aquoso. Ou seja, tem que estar na presença de água. A água vai ser um meio que faz com que o ácido libere H+. E bases são substâncias que, em meio aquoso, dissociam OH-. Então, para a gente ter uma ideia melhor, para Arrhenius, todo ácido sempre começa com H, e toda a base sempre termina com OH, na teoria de Arrhenius. Então, ácido em meio aquoso ioniza liberando H+. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Nós temos aqui o ácido clorídrico, né, HCl, que estando numa substância aquosa, com H2O, água, ele libera um H+, então vai ficar H+, com Cl-. Então ele se dissocia. Então temos aqui o NaOH no meio de uma substância aquosa, né, com H2O. Então ele dissocia, ele libera o OH- dele, ficando Na+, mais HO-, dissociando. Então é assim que funciona a teoria de Arrhenius. E ela também tem a reação de neutralização nessa teoria. E o que é isso? É quando você junta um ácido mais base, gera sal mais água. Ela neutraliza, ela deixa o pH sempre mais neutro. Por exemplo, se eu pego um ácido com a base junto, eles vão neutralizar tendo o pH ficando neutro, no caso 7. Só lembrando que quanto menor o pH mais ácido, quanto maior o pH mais base. Ácidos, na teoria de Arrhenius, liberam apenas H+, como cátion, e bases liberam apenas OH, como ânion. E o defeito dessa teoria é que ela se limita apenas a soluções aquosas, onde a água ela é um meio. Na teoria de Bronsted-Lowry agora, que foi basicamente a teoria de Arrhenius melhorada, ela ainda fala que o ácido é uma espécie doadora de H+, e a base também é capaz de receber H+, né? Já que o ácido libera, a base recebe. E agora, a base, ela não necessariamente precisa mais do OH- no fim. Ela não tem mais essa restrição de ser sempre OH- no fim. Também temos outra mudança, que qual é essa mudança? É simplesmente que a água ela deixa de ser um meio. Ela não vira mais um meio. Ela passa a ser um reagente. Ela participa na reação. Então, vou dar um exemplo aqui. Temos aqui o HCl mais H2O.
Tá vendo que agora o H2O não é mais um meio, ele também é um reagente, ele faz parte. Quando você fizer essa reação, você percebe que o H do HCl vai para a água, deixando assim H3O+, e o Cl-. E isso pode ser vice-versa. Você pode tanto pegar o HCl mais H2O e transformar no H3O+, Cl-, quanto também você pode fazer o contrário. Você pode pegar o H3O+, mais o Cl-O- e transformar para o H2O e o HCl. E como é que... o que é o nome disso? Isso que eu acabei de falar, que você pode tanto fazer um quanto o outro. Isso é o nome de par conjugado. O que é par conjugado? É par conjugado onde o ácido pode se transformar em base e a base pode se transformar em ácido, né? Que são substâncias anáforas ou anfipróticas, né? Ou seja, pode se comportar como ácido ou base, dependendo do seu reagente. Como assim? Não entendi ainda. Beleza, vou dar o mesmo exemplo ainda. HCl mais H2O. O HCl libera o H+ para a água, correto? Ou seja, ele é o ácido. A água vira H3O+, é uma base que ela recebe. Se eu fizer o caminho inverso, se eu pegar o Cl- com H3O+, e for fazer o caminho inverso, você percebe que o Cl ele ganha o H agora, que é Cl- e fica HCl. E a H3O+, que era o ácido, agora perde, ele vira H2O. Ou seja, o que era ácido virou base, o que era base virou ácido. São uns pares conjugados. Agora, por último, a teoria de Lewis. Tem que lembrar uma coisa, a teoria de Lewis é uma teoria eletrônica. Estamos falando de doadores e receptores de pares de elétrons. Então, igual eu fiz nas outras, vamos dar um conceito do que seria ácido e base nessa teoria. Ácido, capaz de receber pares eletrônicos, cátions. Base, espécie capaz de doar pares de elétrons através de dativas. Só lembrando que na teoria de Lewis, todos os cátions são ácidos, ok? Justamente por receberem elétrons. Okay? Quem recebe elétrons são os cátions. Então, bora dar um exemplo igual eu fiz nas outras também. Então, como exemplo, eu vou usar o H2O mais o H+. Pra você ver, o H2O, né, temos o H com 2O. O oxigênio, ele tem um total de 6 pares de elétrons livres, ou seja, que ainda podem se ligar moléculas nele. E o hidrogênio, o H, ele está com a deficiência de 2 elétrons, já que ele está H+. Então, ele vai se ligar com um par de elétrons livres do H2O, formando assim um H3O+. Ou seja, ácidos são receptores de elétrons, base doadores de elétrons. No caso, o ácido aqui seria a água e a base seria o H+. Então, essa é a teoria, basicamente, de cada um deles, de Arrhenius, Bronsted-Lowry e de Lewis. Espero que tenham gostado do vídeo. Rian Caleb aqui com vocês. Muito obrigado e até a próxima.